a nossa aula, né, será sobre melatonina, né? Então, primeira, né, nós vamos discutir esses tópicos na nossa aula, né? Nós vamos falar, num primeiro momento, sobre o que é a melatonina, em termos de como ela foi descoberta, né, qual é a estrutura, química dela, quais são os elementos importantes. Depois, o mecanismo de liberação, né, ou seja, como é que ela é regulada, né, como é que ela é liberada. Depois, como é que ela age, né, ou seja, a interação da melatonina com seus receptores e também com, né, o extracelular, porque ela não só age através de receptores. Depois nós vamos falar sobre, né, as ações farmacológicas da melatonina, e aí é importante porque hoje, aqui está um exemplo, né, a melatonina ela já é, né, um medicamento, né, utilizado no mercado, e quando nós devemos usar a melatonina. Então, quando a gente fala, né, quando devemos usar a melatonina, eu vou levantar uma questão para vocês. A melatonina, ela é um remédio ou não é um remédio? A melatonina, ela tem as suas utilidades farmacológicas. A melatonina tem múltiplos usos. Eu vou dizer para vocês, quero no final da aula mostrar para vocês que sim e não, né? A melatonina tem sim múltiplas indicações, embora pensando numa ação fundamental da melatonina que nós vamos ver durante a nossa aula. Então, vamos para a nossa primeira parte, né? Pensar o que é a melatonina. Então, eu vou começar lá falando do descobridor da melatonina, foi esse médico. Esse médico, ele era um dermatologista, né, americano, trabalhava na Universidade de Yale. Essa aqui é uma foto, né, de 67, lá da própria Universidade de Yale, né, ele lá na sala dele. Então, ele, juntamente com seus pesquisadores, ele era um dermatologista. Então, a preocupação dele era estudar a pele, né? Então, manchas na pele. Então, você lembra que melatonina, melanina, melanoma, as palavras são semelhantes. Então, o que ele estava estudando, né, que era exatamente isso aqui, né, a pele, né, por que essa pele desses animais elas ficam mais escuras das rãs? E encontrou, né, uma substância que também essa substância estava presente, né, no leite, né, de vacas, né, ou seja, estava presente em mamíferos, estava lá presente, né, em sapos, né, em bovinos, e depois ele encontrou a mesma substância também, né, no sangue humano, até isolar essa substância e identificar que essa substância, inclusive, era produzida na pineal. Isto, né, a definição dela foi em 58. Vale, né, lembrar historicamente que, né, a pineal, a glândula que produz a melatonina, ela já era descrito há muito tempo. Inclusive descrito lá pelo René Descartes, né, filósofo, que o René Descartes descrevia, né, a melatonina, a pineal, como, né, o centro da alma. Por que ele descrevia isso? Quando nós vamos ver que a melatonina que é produzida pela pineal, a gente tem aqui esse diagrama do encéfalo humano, né? Então aqui eu tenho um encéfalo humano, né? Se eu fizer aqui um desenho, aqui eu estou fazendo, então eu fizer aqui no meio, a pineal vai estar basicamente aqui bem no meio do nosso encéfalo. Por isso que se eu fizer aqui um cruzamento, né? Aqui não está ficando muito bonitinho aqui, porque eu não tenho muita habilidade, mas vai ser exatamente essas linhas todas que eu passar aqui, elas vão cruzar aqui pela, né, a pineal. Imagine, né, que na época do René Descartes, né, o filósofo francês, a geometria era algo importante em termos de matemática, a precisão, como descrever isso. Então, se a pineal estava localizada aqui, ela devia ser o centro daquilo que era algo mais importante do que se entendia para a espécie humana. Então, na época, entendia que se diferenciava a espécie humana das outras espécies, dos outros animais, que nós tínhamos almas e as outras espécies não. Então, por isso que o René Descartes propôs, então, que aqui seria a sede da alma. É claro que isso é apenas uma representação histórica, e depois se mostrou que isso, né, não ocorre, que isso aí é uma glândula, como qualquer outra, né, e etc. E é claro que essa glândula, então, é ela que produz a melatonina. Isso é o que nós sabemos atualmente. E da onde é que vem, né, a melatonina? Ela é um derivado, né, deste aminoácido, né, o triptofano.
Então, o triptofano, ele é um aminoácido essencial, ele não é produzido, né, internamente, então a gente tem que se alimentar para absorvê-lo, né? Então, o triptofano vem da alimentação, né, como aminoácido, ele é produzido tanto por animais, né, e por vegetais. Então, principalmente por carnes vermelhas, né, frutas vermelhas, tem uma grande quantidade de triptofano. Então, o triptofano, né, dentro do organismo, ele é transformado, né, na 5-hidroxitriptofano. Posteriormente, aqui eu tenho uma nova modificação, porque aqui o que é que eu tenho nessa situação? Se eu olhar essa molécula do triptofano, a diferença para isso aqui é essa hidroxila. Então, eu tenho uma hidroxilização dessa molécula, né? Então, eu tenho a colocação dessa hidroxila aqui. Então, por isso que é o 5-hidroxila, né? Tá aqui, esse aqui é o carbono 5. O que vai acontecer aqui, veja, aqui eu tenho esse composto e esse composto. Então, isso aqui é a carboxila. Então, aqui, nessa parte, eu vou perder essa carboxila. Quando eu perco essa carboxila, então, do triptofano, eu tenho a inclusão da hidroxila, depois eu perdo a carboxila, e a carboxila, então, nessa molécula, é a molécula-chave que nós chamamos de serotonina. Então, a serotonina, ela vai estar presente em vários lugares no nosso organismo. Perifericamente, a serotonina está presente em grande quantidade, né, nas plaquetas. Então, ela tem outras funções, que são funções, respostas inflamatórias, né, resposta, por exemplo, né, de hemorragia, tal, etc. Mas a serotonina ela vai ser importante dentro do sistema nervoso central, principalmente aqui para ser utilizada, né, como neurotransmissora. Ela é produzida, o neurônio capta, né, o triptofano que está na circulação e transforma em serotonina e armazena a serotonina em vesícula e libera como neurotransmissor. Em algumas células, né, como na glândula pineal, que são os pinealócitos, então nessas células, elas também elas captam o triptofano, captam serotonina, que estão no extracelular, e essa serotonina, então se for o triptofano, ele faz, né, essa hidroxilação, tem essa perda da carboxila, depois tem aqui na N-acetilserotonina, então já estou botando aqui um acetil aqui, e até para formar a melatonina, que além dessa molécula, eu vou acrescentar, né, essa outra molécula aqui. Então, isso é feito dentro, né, da célula, que é o pinealócito. Isso também ocorre em outras regiões, como, por exemplo, na retina. Na retina também há uma produção de melatonina. Aqui nós não vamos discutir essa produção de melatonina, né, em outras regiões, vamos nos centrar principalmente na melatonina produzida na pineal. Então, quem é essa molécula, né, da melatonina em si? Então, ela é um N-acetil, né? Então, N-acetil, o acetil está aqui, né? Então, por isso que ele diz é um N-acetil, né, 5, então é esse, porque ela está ligada aqui a esses 5 carbonos. Metóxi, né? Metóxi é esse composto aqui, né? Metoxil, triptamina, e triptamina é esta molécula aqui. Então, em detalhe, a gente pode destacar, está aqui o acetil, né? Então, o que eu tenho, né, a triptamina, eu vou acrescentar esse acetil, né, e vou acrescentar, né, esse radical metoxilo. Isso forma, né, a melatonina, né, que ela é um N-acetil metoxitriptamina. Tá? Então, está aqui a triptamina isolada, né? Então, é essa formação aqui. Então, eu preciso ter essa molécula em conjunto com esses dois. Então, exatamente em decorrência da presença disso e disso que vai permitir com que a triptamina, né, ligada ao acetil, o metoxilo, né, formando N-acetil 5-metroxytriptamina, que é a melatonina, vai poder ter suas ações, né? Agora, tudo que é formado dentro do organismo, ele precisa também ser metabolizado. Então, aqui eu tenho um exemplo de que seria, né, que a formação o controle, né, que seria via luz, retina, núcleo supraquiasmático, núcleo paraventricular, gânglio cervical superior. Aqui eu tenho liberação de noradrenalina. A noradrenalina pode se ligar ao receptor alfa, ao receptor beta. Então, isso aqui está representando uma célula do pinealócito. Então, essa célula vai ter o triptofano, que vai fazer essa modificação. Então,
essa célula aqui, quando eu tenho ativação desses receptores beta e receptores alfa, no receptor beta eu vou ter a ativação da adenilciclase. Essa adenilciclase ela vai converter, então, o ATP, aqui o AMP ciclo, ativando o AMP ciclo, que vai ativar, né, a síntese dessa enzima, e essa enzima vai converter a serotonina, né, N-acetilserotonina, e depois vai, né, colocar o outro elemento, né, transformando, então, a N-acetilserotonina na melatonina. Aqui no receptores alfa, eu tenho quando eu ativo, eu vou ativar também a síntese, né, dessa enzima, também como eu vou ativar a síntese dessa outra enzima, mostrando isso aqui. A melatonina, então, ela é liberada para a circulação sanguínea e lá vai ter as suas ações. A melatonina, quando ela entra no fígado, né, no fígado ela vai ser metabolizada, né, pelos os hepatócitos, né, então essa questão da melatonina nos hepatócitos vai ser importante, certo? E o que a gente vai ter é que dentro dos hepatócitos nós temos, né, aquele sistema, né, do citocromo P450, então o citocromo ele vai ser importante para metabolizar lá pelas vias, né, metabólicas que são dependentes lá do sistema, né, de mitocôndria. Então o citocromo P450 que vai ser importante na metabolização da melatonina. Então a melatonina ela depende da ação, do citocromo P450. A primeira coisa, então, que eu queria já chamar a atenção de vocês, né, é o seguinte. Então, aqui eu estou representando, né, a molécula, né, do citocromo P450, né, aqui na membrana do retículo endoplasmático. Então, na verdade, essa molécula ela vai trabalhar e vai metabolizar diversas substâncias. Então, o que a gente sabe, né, é que essa substância aqui, né, essa molécula ela é importante na metabolização. Então, veja o seguinte, imagina que eu estou dando para o indivíduo melatonina exógena. E se eu estou dando melatonina exógena, aqui eu tenho um conjunto de pessoas. Essas pessoas que estão aqui representadas, né, em vermelho, elas estão aqui, né, o que é que acontece? Imagine que eles têm, né, eles vão ser chamados de metabolizadores lentos. Por que eles são metabolizadores lentos? Porque eles têm uma deleção, né, de alguns, a sequência dessa molécula. Então, essa molécula aqui ela não é uma molécula perfeita, ela tem algumas deleções de alguns aminoácidos, e isso faz com que a atividade dela de metabolizar a melatonina seja lenta. Se eu metabolizo menos melatonina, qualquer melatonina exógena que eu usar, eu vou ter uma hiperatividade ou uma resposta maior àquela melatonina. Então, isso vai provocar o que eu vou chamar uma maior presença de efeitos adversos. Por outro lado, né, se eu tenho sujeitos que têm o efeito aqui esperado, né, que, ou seja, que esse, né, citocromo P450 ele é normal, o que vai acontecer é que não vai ter problema nenhum, vai ser o metabolismo aqui, um metabolizadores intermediário, e vai metabolizar conforme o esperado. Porém, se eu tiver, né, imagine aqui, né, esses sujeitos que estão aqui em cinza, né, que seriam esses aqui, né, eles têm uma duplicação, né, desse processo. Então, esse processo aqui ele vai acontecer de uma forma muito rápida. Então, eu vou ter o que eu vou chamar de metabolizadores rápidos. Então, a melatonina ela vai ser metabolizada muito rápido. Então, quando eu der melatonina exógena para esses pacientes, os efeitos podem estar reduzidos. Então, hoje nós sabemos que na população mundial tem pessoas que são o que nós chamamos de metabolizadores intermediários, ou metabolizadores lentos, ou metabolizadores rápidos. Isso serve para qualquer substância, qualquer fármaco que for ser utilizado, né, e que o metabolismo dele depende do P450. Né, dessa molécula. Então, dependendo dessa molécula, o que é que a gente vai ter? Né, aqui o efeito é o efeito intermediário, eu vou ter um hiperefeito, eu vou ter mais ações adversas, aqui eu não vou ter efeitos, né, nenhum ou efeitos pequenos. Então, como a melatonina depende desse sistema, isso provavelmente explica porque os diversos estudos clínicos com o uso de melatonina, às vezes são contraditórios, às vezes os resultados são positivos, os resultados são negativos.
para a gente fazer esses estudos dos efeitos da melatonina de uma forma mais precisa, é fundamental a gente fazer uma avaliação farmacológica ou farmacogenômica, né, dessa molécula ou da presença, né, desse, né, RNA, para ver se isso são indivíduos, né, de metabolizadores intermediários ou metabolizadores lentos, né, ou metabolizadores rápidos. Ok? A outra questão aqui importante, né, que eu queria chamar a atenção é sobre o controle. Né? Então, agora vamos para o mecanismo de regulação, né, e liberação da melatonina. Então, nós começamos tudo, né, com o ciclo claro-escuro, está aqui. Né? Então, a gente tem aqui o ciclo claro-escuro. Né? Então, eu tenho aqui o ciclo claro-escuro, eu tenho mais luz. Eu sei que a melatonina é assim, né? Ela secreta mais durante o escuro, né? E secreta aqui muito pouco durante, né, o claro. Então, na verdade, o claro escuro ele é detectado pela retina, lá pelas células ganglionares, que contém melanopsina, né, que é esse fotopigmento. Aqui eu tenho uma projeção, aqui pelo trato, né, retino e hipotalâmico. Isso aqui se projeta até o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático vai se projetar até, né, o núcleo paraventricular do hipotálamo, que vai se projetar pelo sistema simpático. Então, isso aqui é o sistema simpático. Então, o simpático aqui vai ser lá o neurônio pós-ganglionar, que vai estar aqui no gânglio cervical superior, e do gânglio cervical superior, né, esse neurônio que está aqui, o seu axônio se projeta até a pineal, fazendo sinapse com os pinealócitos, que aqui vai liberar noradrenalina, né, como neurotransmissor. E a pineal vai liberar, né, a melatonina. A melatonina, inclusive, ela volta e reage, né, com próprias outras regiões. Então, está aqui, né, esse diagrama, ele mostra com mais detalhes. Então, aqui eu tenho a presença da luz, retina, núcleo supraquiasmático, núcleo paraventricular, esse projeto lá para a região, né, da área, né, lateral, né, aqui da medula. Né, e aqui eu tenho um neurônio pré-ganglionar, ele vai se projetar até o gânglio cervical superior, tem o neurônio pós-ganglionar, esse neurônio pós-ganglionar vai fazer sinapse com a pineal. Então, nessa sinapse, o neurotransmissor vai ser a noradrenalina, que vai agir sobre receptores alfa e receptores beta. Então, a liberação da noradrenalina, a noradrenalina se liga aos receptores alfa e receptores beta, isso vai promover um mecanismo em cascata, no intracelular, que vai aumentar a produção de melatonina e liberação de melatonina pelos pinealócitos na pineal, e elas entram na circulação sanguínea. Olha, se é um sistema simpático, se é liberação de noradrenalina, né, qual é a consequência, né, de uma situação clínica comum? Bem, a gente já pode pensar o seguinte: existe, né, algumas determinadas situações, né, para, né, condições, né, doenças humanas, que a gente usa bloqueadores, né, do sistema simpático, bloqueadores da neurotransmissão noradrenérgica. São, por exemplo, os betas bloqueadores. Então, alguns betas bloqueadores, veja que esta área, ela não tem a barreira hematocefálica. Então, facilmente, se eu faço a ingestão de um beta-bloqueador, esse beta-bloqueador ele pode chegar até essa região da pineal, até essa sinapse, e bloquear essa sinapse. Do mesmo jeito que eu estou usando para fazer um bloqueio, né, no coração ou no vaso perifericamente, né, ou no meu sistema, por exemplo, respiratório, por uma questão asmática, se eu estou usando um bloqueador beta, isso vai também bloquear a produção de melatonina. O que a gente tem então que chamar a atenção é que os indivíduos hipertensos que estão usando, né, beta-bloqueador ou paciente asmático, pode ser que esses indivíduos acabem tendo uma redução da produção de melatonina e liberação de melatonina. Então, a gente sempre tem que ficar atento, né, no paciente hipertenso para ver como é que está o ritmo dele. O ritmo pode ter... E aí a gente já faz uma abertura de uma discussão importante. A hipertensão é mais comum em pessoas de maior idade, né? Ou seja, a partir dos 50 anos acima. E nós sabemos também que os níveis de, né, melatonina são reduzidos ao longo da nossa idade. Isso nós já discutimos na aula anterior. Então, eu tenho duas coisas. Né? Então, para o paciente idoso, a gente precisa ter cuidado ao usar, né, beta-bloqueador no paciente idoso, porque a gente pode estar fazendo algo benéfico
reduzindo a pressão arterial, mas a gente pode estar provocando um efeito colateral, que é a inibição da produção de melatonina. Se eu produzo pouca melatonina, eu posso desincronizar a ritmicidade circadiana. E se eu desincronizo a ritmicidade circadiana, eu posso aumentar a pressão arterial. Então, veja, eu posso estar usando um medicamento para uma coisa e posso não estar tendo efeito, porque o medicamento está tendo um efeito, né, adverso, né, que vai contra, né, o efeito principal, que seria a redução da pressão arterial. Então, vejamos, né, o que a gente tem aqui da melatonina. Né? Então, na verdade, aqui eu queria chamar a atenção de vocês da liberação da melatonina. Então, isso aqui é a liberação da melatonina. Aqui neste gráfico eu tenho a concentração de melatonina. Aqui eu tenho a concentração do 6-sulfato oxomelatonina. Então, essa substância aqui é o produto da melatonina. Então, a melatonina ela vai ser lá produzida na pineal, liberada, vai para a circulação sanguínea, lá no fígado ela vai ser metabolizado, né, utilizando, né, a via do citocromo P450, né, e isso vai fazer o quê? No produto final vai ser essa substância, né, o 6-sulfato, né, toxomelatonina. Então, essa substância é que vai ser liberada na urina. Então, imagina aqui, eu estou fazendo, né, ao longo do dia, que às 15 horas eu comecei a medir a melatonina no sangue e também vou captando, né, a urina e medindo, né, a produção do seu metabólito. Então, eu posso medir no sangue. Então, isso aqui é a curva de liberação da melatonina e aqui é a curva, né, de detecção, né, do seu produto, né, decorrência do metabolismo hepático e da liberação disso pelo sistema renal, na urina. Além disso, a gente tem que entender que a melatonina ela depende, né, da fase clara e da fase escura. Quanto maior a fase clara, menor a produção de melatonina. Quanto menor a fase clara, maior a fase escura, maior a produção de melatonina. Ou seja, a melatonina ela vai ser produzida e liberada durante a fase escura. Então, ambientalmente, nós chamamos, né, de fase escura, o que é escuro. Porém, né, culturalmente, nós chamamos de noite. Então, nós podemos dizer que a melatonina, assim como, né, o claro e o escuro, dia e noite, né, são sinais, né, do ambiente, sinais temporais do ambiente, que chegam para nós e nos dão essas informações sobre dia e noite, né, o claro e o escuro. A melatonina, endogenamente, é o sinal, né, que o nosso organismo vai liberar internamente para dar essa informação de claro e escuro, ou dia e noite. Então, a melatonina é o sinal endógeno que marca, né, o dia e a noite. A ausência de melatonina é igual ao dia, né, a presença de melatonina é igual à noite. Então, imagina, o indivíduo ele é hipertenso, se ele toma muito beta-bloqueador, esse beta-bloqueador ele inibe a sinapse, né, do neurônio pós-ganglionar, que vem lá do gânglio cervical superior, né, entre ele, né, e o sistema, né, lá que nós vamos ter, simpático. Então, o que vai acontecer? Vai provocar isso. Então, isso é o que a gente, né, vai ter um problema, né, que a gente vai trabalhar. Né? Então, veja o que a gente tem. Né? Eu preciso limpar isso aqui, porque aqui essa coisa está bagunçando. Só um minutinho, enquanto eu limpo. Ok, vamos lá. Então, vamos para os mecanismos de ações da melatonina. Tá? Então, aqui no mecanismo de ação da melatonina, tá? O que é que nós temos? Nós temos uma possibilidade, né, de ter dois tipos de ação. Né? Então, nós temos a ação da melatonina, aqui. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui para...
Perfeito. Então, aqui eu tenho ó, ações da melatonina mediadas por receptores, não mediadas por receptores celulares. O que significa isso? Significa que Professor, aqui, diga, licença, o seu áudio ficou com ruído, professor. está com ruído meu áudio agora? Sim. Só um minutinho. E agora? Melhorou, agora saiu, deu certo. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado. Ok. Então, vejamos né, o que a gente tem aqui. Ações, ela pode ser não mediada por receptores celulares ou mediadas por receptores celulares. Significa que essas ações aqui, elas vão acontecer no extracelular, certo? No espaço extracelular, na matriz extracelular. E essas ações aqui, elas vão acontecer a partir do momento que a melatonina vai se ligar a alguns receptores. E existem receptores para melatonina no núcleo, então a melatonina ela consegue atravessar a barreira hematocefálica, é uma molécula muito pequena, né? Então, esses são os receptores que a melatonina se ligam no núcleo. Tem receptores no citoplasma, que é o que nós chamamos tipo MT3, e receptores na membrana, certo? Tá? Então, esses receptores na membrana é o que nós chamamos de receptores tipo MT1 né, e receptores tipo MT2. Esses dois receptores são receptores de transmembrana que estão relacionados com a proteína G. Então, o que é que a gente tem? Aqui eu tenho dois tipos. Quando eu vou olhar as membranas, eu tenho células com composições diferentes. Então, eu vou ter célula em que a membrana eu vou ter exclusivamente receptor tipo MT1. Então, esse receptor tipo MT1, a resposta dele aqui vai ser ativar receptores de proteína G, e que vai ser uma diminuição de Krebs, aumento da PKC e o aumento do cálcio extracelular. Então, essa aqui é a resposta bioquímica quando a melatonina se liga ao receptor. A resposta final é essa. Sendo que essa resposta aqui é o que vai provocar, então, as cadeias bioquímicas de ativação de vias metabólicas intracelulares e promover determinadas respostas dependendo da célula. Por outro lado, eu tenho outras células que têm a proteína transmembrana, que nós chamamos de MT2, que é um outro tipo de receptor. Neste caso, vai se ligar a proteína G, e aqui as respostas são um aumento da proteína, essa proteína quinase aqui, uma diminuição do MP ciclo, semelhante aqui ao MT1, que diminui aqui o Krebs. E aqui, no final, vai ser a diminuição do GMP cíclico. Então, veja, aqui a diferença é que eu tenho uma diminuição do GMP cíclico. E aqui eu tenho principalmente um aumento do cálcio. Isso aqui só ocorre quando eu ativo MT1 e quando eu ativo MT2, eu vou ativar aqui um aumento do GMP cíclico. A diminuição do Krebs, aqui, ela vai acontecer quando eu ativo os dois, tanto MT1 como MT2. Porém, existem algumas células cujo o receptor ele não é nem esse, são os dois. Então, é um heterodímero. E que a melatonina se liga tanto à parte relacionada ao MT1 como ao MT2. E a resposta é dupla, é como se eu tivesse uma somatória de resposta. Então, quando eu vou ativar aqui o dímero, eu vou ativar muito, grande liberação de cálcio, grande liberação de proteína C. Então, significa que quando eu tenho na membrana celular esse dímero, a resposta da melatonina vai ser mais intensa na ativação de cálcio e na proteína C. Enquanto estiver separado, eu vou ter uma resposta menor. E aí a gente faz, quando a gente vai olhar a presença desses receptores no sistema nervoso central, a gente encontra muito diversa. Então, aqui, lá na região do córtex pré-frontal, a gente tem aqui, ó, MT1, nessa região aqui, isso aqui é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, nós sabemos que ele é importante, principalmente para a nossa tomada de decisão. Então, veja que a melatonina, então, está modulando essas ações. Lá em outras áreas, no próprio hipotálamo lateral, que tem lá o sistema que ativa da orexina, que é importante para a ativação cortical. Lá no lóculo cerúleo, no núcleo dorsal da RAF, tem tanto MT1 como MT2. Aqui são núcleos que fazem parte
né, da sistema ativador reticular ascendente, lá, por exemplo, na área tegmental ventral, onde tem dopamina, né, e etc. A gente também tem aqui, né, nas regiões anteriores do hipotálamo, que está relacionado, né, com ativação, né, para o sono não REM, né, e etc. A gente também tem no próprio núcleo supraquiasmático, que é fundamental, tá? E diversas outras regiões aqui da região da área, né, do tronco encefálico, que está envolvido com ativação cortical, com integração sensório-motora, né, com o controle, né, do sistema nervoso autônomo. Veja que o próprio sistema nervoso autônomo está relacionado com a ativação da melatonina, e a melatonina faz um mecanismo de retroalimentação. O núcleo supraquiasmático também está, né, relacionado com o controle da melatonina, e a melatonina faz, né, um controle de via retroalimentação. Então, quais são as ações, os mecanismos de ações da melatonina? Então, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre o mecanismo de ação na ritmicidade circadiana. Então, o que a gente sabe é que durante a fase clara, eu tenho uma inibição da produção de melatonina. Durante o escuro, eu tenho, né, um estímulo da produção de melatonina. Na verdade, ou seja, quando eu tenho, né, luz, a luz está agindo sobre a retina e a retina está agindo sobre o núcleo supraquiasmático, e com isso eu tenho uma inibição. Quando eu estou no escuro, né, então isso tem sinal para o núcleo supraquiasmático, o núcleo supraquiasmático então promove a estimulação, né, da glândula pineal via sistema simpático para produzir melatonina. A melatonina então ela é liberada, vai para a circulação sanguínea e ela volta para o hipotálamo, e lá no núcleo supraquiasmático, os neurônios do núcleo supraquiasmático, eles contêm, né, receptores, né, para melatonina, tanto o tipo MT1, né, como o tipo, né, MT2. Né? Tá, ok? Então, o que a gente tem aqui, né, é exatamente, né, esta possibilidade, né, de eu ter, né, uma ativação, né, dos receptores ou dos neurônios do núcleo supraquiasmático, via lá a proteína G, tal, etc. Na verdade, o resultado final, ele vai promover avanços ou atraso de fase. Vai fazer o relógio, biológico funcionar de uma forma mais rápida ou mais lenta, dependendo, né, da fase em que a melatonina, né, esteja agindo aqui. Nós vamos detalhar isso um pouco mais na frente, na aplicação, né, farmacológica do uso de melatonina exógena. Uma outra ação da melatonina, né, aqui, né, é, por exemplo, quando eu vou falar da reprodução. Então, eu sei, né, que a melatonina, né, ela tem uma ação excitatória, né, para a liberação do CRH, e eu sei que o CRH, né, ele vai agir lá nos seus receptores, e em suas respostas finais, né, ele vai modular, né, o andrógenos. Então, a melatonina, né, a presença ou a ausência dela, né, modula a nossa função reprodutora. No ser humano, essa ação ela não é tão fundamental, porque nós não somos animais, né, que têm reprodução sazonal. Mas os animais com reprodução sazonal, como, por exemplo, carneiro, ovelha, né, as cabras, tais, etc., então, são animais que, durante, né, a fase escura, em que eu tenho, né, maior produção de melatonina, né, isso acaba, né, inibindo, né, a produção da formação, né, do ovócito. Com isso, você tem pouca, né, sensibilidade para a reprodução. Com baixo nível de melatonina, essa via não ocorre e isso acaba facilitando, né, a reprodução. Então, por isso que você pode fazer manipulações em animais, né, em fazenda, para aumentar a produção, manipulando o claro e o escuro, porque aí você vai afetar a melatonina. Aqui tem uma questão importante que eu queria chamar a atenção de vocês já de imediato. Então, como eu disse, eu vou falar do uso da melatonina. Então, neste caso, imagina, usar a melatonina em crianças pré-púber não é aconselhável, porque está ocorrendo um processo de maturação, e se você usa a melatonina exógena, numa criança pré-púber, você já tem muita melatonina. Se você usa a melatonina exógena, essa melatonina exógena ela pode inibir ou bloquear, né, o desenvolvimento da puberdade. A outra questão importante é da melatonina, né, da ação da melatonina, né, no metabolismo. Então, aqui eu tenho novamente esse diagrama. Então, aqui eu tenho a melatonina agindo sobre a proteína G,
tanto, né, a melatonina, né, aqui no tipo 1 como tipo 2, vai agir aqui sobre, né, a proteína G, com o resultado final, né, que eu queria chamar a atenção, é que quando a melatonina se liga a isso, isso estaria aqui representando, isso aqui seria uma célula, né, beta, né, lá das ilhotas, né, do pâncreas. Então, essa célula aqui é uma célula produtora, né, de insulina, o que significa que a presença de melatonina faz com que haja uma diminuição da produção, da liberação, desculpe, de insulina pelas células beta. Veja que isso é importante. Se eu tenho, né, baixa produção de melatonina noturna, isso significa que à noite os níveis de insulina que devem caírem, eles não vão cair de uma forma eficiente. Então, para o indivíduo que é diabético, é fundamental que ele tenha esse controle de uma forma eficiente. Se não, se um diabético que está sem melatonina, vai fazer com que ele tenha aqui uma relação com a insulina e isso pode desequilibrar, né, total, né, o sistema metabólico dele e o controle, né, dos níveis de glicose plasmática. A outra questão importante, né, que a gente vai ver aqui é como a melatonina pode agir, né, na supressão de tumores. Então, a melatonina tem duas ações importantes. Então, aqui eu tenho tanto, né, a melatonina se ligando, a MT1, ao tipo receptor tipo 1, ao tipo 2, ou tipo 3, e tipo 3 daqui, ele não está na membrana, ele está aqui de uma forma equivocada, ele está dentro da célula, no citoplasma. Tá? Então, na verdade, a ação desses 3 receptores, né, vai agir sobre cascata metabólicas intracelular, vai fazer a ativação de alguns fatores de transcrição e pode provocar 2 tipos de resposta. Uma são mudanças epigenéticas, que vai reduzir, por exemplo, a angiogênese, ou seja, vai reduzir o quê? Vai reduzir a formação de novos vasos sanguíneos. E se a formação de novos vasos sanguíneos, isso é claro, né, vai ter uma ação, né, de inibição de tumor. A outra, né, que é claro, pode ter a formação de transcrição e, no final, promover, né, um aumento da apoptose. Ou seja, a apoptose significa morte celular, né, principalmente de células que não estão funcionando de uma forma eficiente. Isso, é claro, vai levar, né, a uma inibição de formação de tumor. Então, a melatonina, né, ela tem uma resposta, ela promove, né, um mecanismo, pelo mecanismo de ação, que acaba contribuindo com a redução da angiogênese e, né, com o aumento da apoptose, e essas duas coisas promovem a inibição de tumor. Então, o que a gente pode dizer? Que uma redução de melatonina, né, pela diminuição de produção de melatonina pela pineal, pode, né, fazer com que esse efeito, né, de reduzir a angiogênese e de aumentar a apoptose, ele não ocorra e, com isso, né, facilite a formação de tumores. Já existe na aplicação, né, em algumas patologias, em algumas formações de tumores, o uso de melatonina. Veja que essa é uma ação indireta, claro, então você usa a melatonina para regular o ritmo, né, e bem como também, né, facilitar, né, essas ações, né, de outras moléculas que são, né, moléculas indutores, né, da redução da angiogênese, ou seja, bloqueadores da angiogênese, ou moléculas ou medicamentos que são indutores da apoptose. Nas respostas imunes, a melatonina tem diversos efeitos. Aqui a gente tem efeitos excitatórios, efeitos inibitórios. Tá? E a gente tem aqui resultados tanto de experimentos, né, com animais, como de ensaios clínicos. Então, quando eu tenho uma seta aqui, eu estou dizendo que tem a presença, grande quantidade de melatonina pode promover uma doença, e aqui ela inibe essa doença. Ou seja, aqui eu tenho que olhar que isso aqui eu não devo ter melatonina, eu tenho reduzido, eu não posso usar melatonina exógena, por exemplo. Aqui eu tenho uma coisa que ela vai controlar. Né? E aqui é que a gente não tem nenhum efeito no sinal clínico. Então, o que é que a gente sabe? Né? Que a melatonina, né, principalmente através da supressão dessa molécula, né, ela tem uma contribuição para reduzir, né, a sintomatologia da esclerose múltipla. Né? Aqui para o diabetes tipo 2, né, porque a melatonina tem uma ação para produzir esse tipo de resposta, né, e a produção dessa resposta ajuda, né, no diabetes tipo 2.
Aqui, olha, veja, no caso da melatonina aqui, ela aumenta, né, o processo, né, a resposta é inflamatória, e neste caso aqui, inclusive por ensaio experimental, né, e ensaio clínico, mostra que ela pode piorar, né, a artrite reumatoide. Isso é interessante da gente olhar, porque veja bem, aqui na artrite reumatoide, né, como, por exemplo, aqui no lúpus eritematoso sistêmico, porque a gente tem duas condições. O lúpus ela pode ter, né, efeitos diversos se eu estou fazendo, isso aqui é exclusivamente em modelos animais, por isso que está aqui, né, em azul, né, em fêmeas, né, ou desculpa, em macho e em fêmeas. Em fêmeas, a melatonina ela faz uma redução, né, dos sintomas do lúpus eritematoso sistêmico, mas em macho ela piora, né, os sintomas. Isso em modelos, né, animais. Em modelos humanos, a gente não tem ainda esse dado. Quando eu vou ter, por exemplo, doença, né, inflamatória, tanto em clínica como, né, em experimentos animais, a melatonina, né, contribui com a redução da sintomatologia. Então, isso aqui, né, indica que nessa condição aqui, né, pelo menos clinicamente, a gente já tem evidência, né, que a melatonina exógena pode ter uma contribuição. Nas outras, nós temos apenas evidências em modelos animais. E a melatonina agindo como, né, um antioxidante. Né? Então, na verdade, o que vai acontecer, o processo de oxidação, ele ocorre intracelular, mas no extracelular. Certo? Então, aquilo que a gente vai chamar que é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele vai ocorrer por vários processos metabólicos. E o estresse oxidativo, né, ele vai promover o quê? Oxidação de proteína, peroxidação de lipídios, né, e provocar, inclusive, danos no DNA. Essas três coisas aqui, em conjunto, podem levar à morte celular. Então, no organismo, eu tenho essas condições, todas elas aqui, a presença de metal pesado, né, a presença, por exemplo, de liberação de estresse, né, endógenos, né, aqui drogas, né, que são anti-inflamatórias, não esteroides, né, aqui o consumo de álcool, aqui o excesso, né, de alimento ultraprocessado, né, algumas condições patológicas. Tudo isso aqui em conjunto aumenta o estresse oxidativo. A questão é que a melatonina, em nível, né, extracelular, isso é um efeito, né, direto, não é um efeito, né, que a melatonina está fazendo dentro da célula. Então, a melatonina faz que haja uma redução desses elementos, né, no extracelular. Inclusive, aqui eu tenho uma evidência clínica, que ela se liga aqui a esses metais pesados, né, por exemplo, chumbo, cândimo, né, mercúrio, tal, etc. Então, a melatonina, indiretamente, ela reduz, né, a formação, né, do estresse oxidativo. Com isso, né, ela vai reduzir a oxidação da proteína, ela vai reduzir a peroxidação do lipídio, né, a dano, né, no DNA, então ela vai diminuir a morte celular. Então, isso aqui tudo são ações da melatonina, né, que independem, né, dos receptores celulares. E a ação da melatonina também, né, novamente, como antioxidante dentro da célula. Então, ela pode, dentro das células, agir em algumas áreas, né, isso aqui seria o efeito, né, para bloquear, né, os agentes, né, de radicais livres, né, então a ligação da melatonina com eles, porque, por exemplo, aqui eu consigo facilmente ligar aqui trocar com a hidroxila, né, isso todo, né, ou aqui realização, ligação com oxigênio, então isso vai diminuir a oxidação dentro da célula, a diminuição da oxidação dentro da célula, né, vai, é claro, proteger essa célula. Então, a melatonina tem esse efeito, né, que é o efeito generalizado, né, que a melatonina vai ter. Então, o que é que nós vimos até agora? Né? A gente viu, né, que como é que a melatonina ela é produzida, de onde é que ela vem lá do triptofano, ela é controlada pelo relógio biológico, né, e é produzida pela pineal e libera para a circulação sanguínea, tem receptores para melatonina, né, em quase todo o organismo, em quase todo o corpo, né,
E a melatonina, inclusive, ela vai diminuindo a sua quantidade de produção. A pineal vai produzindo menos melatonina conforme, né, o envelhecimento. E que a melatonina tem ações em diversas áreas, né, no metabolismo, na resposta imune, no processo inflamatório, bloqueando a resposta de oxidação, né, e no controle da ritmicidade. E a melatonina é uma substância simples, né, e ela é endógena, então a melatonina ela não é patenteável. Mas, então, a melatonina ela pode ser facilmente produzida, comercializada e ser utilizada como medicamento. E hoje ela é utilizada, por isso que a gente fala de ações farmacológicas, porque a melatonina ela é considerada um medicamento para algumas, ela é considerada um medicamento e tem algumas ações específicas e tem a aprovação para ser usada em algumas condições específicas. Então, a melatonina ela é facilmente absorvida oralmente. Então, quando ela é absorvida oralmente, o pico de concentração plasmática é aproximadamente 1 hora depois. O que significa isso? Significa que se eu quero usar a melatonina, eu quero que ela tenha um efeito em determinado momento, eu tenho que usar pelo menos 1 hora antes, né? Aqui eu tenho a concentração plasmática, ela é bifásica, como a gente chama, porque ela tem 2 picos. Na hora que você usa a melatonina, né, ela sobe, depois ela sobe novamente por causa do processo de metabolismo dela. A dose usual da melatonina é de 1 a 5 miligramas, pode ser até menor de 5 miligramas. Né? Se eu uso nessa dose, após a ingestão, ela, dentro a concentração plasmática, né, ou seja, no sangue, né, hormônio, ela fica entre 10 a 100 vezes o pico fisiológico. Então, veja, quando eu uso uma dose baixa de melatonina, de 1 miligrama, eu aumento em 10 vezes. Tá? 5 aumenta em 100 vezes o pico. Né? E essa redução vai cair gradualmente. Então, o retorno para as concentrações basais vai ser em torno de 4 a 8 horas. Então, se eu tomo uma melatonina, por exemplo, se eu tomar melatonina às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, isso significa que aproximadamente, pelo menos até 24 horas, até meia-noite, eu espero que os níveis de melatonina ainda estejam começando a chegar aos níveis basais, aos níveis fisiológicos. Mas isso pode variar muito. Por que varia muito? Como eu comentei antes, a melatonina ela é metabolizada lá no fígado a via do citocromo P450, e a gente tem diferenças individuais no metabolismo. Se for um indivíduo que tem uma metabolização rápida, vai ser lá menor de que 4 horas, se for mais lento, vai ser próximo de 8 horas, para voltar às concentrações basais. A melatonina, como um medicamento, ela é muito bem tolerado, né, quando ela é tomada via oral. Os efeitos colaterais dela, né, principalmente a sonolência diurna e cefaleia. Cefaleia ela é um efeito que ela pode acontecer. A sonolência diurna e a cefaleia, ela é semelhante quando eu uso teste na melatonina, né, com placebo, mas a gente não pode dizer que isso não seja efeito da própria melatonina. Outros efeitos colaterais que são relatados nos ensaios clínicos de uso de melatonina. Alguns sintomas depressivos transitórios, eu vou até comentar isso mais na frente, um tremorzinho leve pode acontecer, ansiedade leve, cólicas abdominais, uma irritabilidade, a redução do estado de alerta, está relacionado aqui com a sonolência diurna, um pouco de confusão, náusea, vômito e até hipotensão. A minha vida aqui, né, de 30 a 50 minutos. Por que eu estou colocando isso? Primeiro, para deixar claro para vocês, não existe nenhum medicamento que não tenha efeitos colaterais. Já dizia Paracelso lá, né, há mais de 500 anos. Quem faz o veneno é a dose. Então, sim, qualquer substância ela vai ter algum efeito colateral. Para algumas pessoas, de maior intensidade, para outras pessoas até ausente, mas sempre tem a possibilidade. Às vezes, esses efeitos colaterais podem até ser por sugestão, ou seja, efeito placebo. Aqui, olha, das ações farmacológicas, quais são as consequências, a biossegurança, melhor dizendo, da melatonina. Então, aqui primeiro, né, quando eu falo em dose letal, né, o LDL, que é se eu der uma dose maior do que
3.400 miligramas por quilo, né? 50% dos animais morrem. Isso por via oral. Em rato. Claro que a gente nunca faz esses testes de dose letal, né, em seres humanos. A gente faz sempre em modelos animais. Ela é segura nos adultos? Então, a gente vê que há uma evidência que ela é muito segura nos adultos, quando tomado tanto por via oral como parenteral. O uso até 2 meses, né, tem sido garantido. Todos os estudos mostraram que isso é perfeito. Há algumas evidências também usam a segurança por até 9 meses, mas são poucos estudos. A segurança em criança. A melatonina ela é segura em criança, né, mas os estudos foram feitos em poucas crianças. Então, e os ensaios clínicos, todos que fizeram, né, nível de segurança em crianças, são de curto prazo. Né? Então, é claro que a gente tem que prestar atenção aqui, né, no caso, a grande preocupação, eu uso em criança, é durante o desenvolvimento, principalmente em criança pré-púber. Né? Durante a gravidez, né, as altas doses de melatonina administrada por via oral ou parenteral, ela pode inibir a ovulação. Né? Então, a gente tem que olhar com muita atenção se o indivíduo que chega, né, que tem alguma alteração de sono, que a indicação do uso de melatonina, a gente não pode fazer isso se o indivíduo, por exemplo, estiver fazendo em treinamento ou em tratamento, né, para engravidar. Então, uma mulher que tem, né, dificuldade para engravidar, né, ou está fazendo algum tratamento para isso, a gente deve evitar o uso de melatonina. Ela não deve ser, né, usada em pessoas que estão grávidas ou tentando engravidar, que era o que eu estava comentando. Certo? Ela é segura durante, né, a lactação, né, mas a segurança em si, ela não tem ainda nenhum estudo longo, grande, que realmente garanta essa segurança, então a gente acaba dizendo, olha, pondera se é necessário ou não. Tá, e quando a gente usa, né, para viorar a melatonina? Então, a gente pode usar a melatonina para algumas condições, como jet lag, seria o jet lag, né, ou seja, alterações transitórias do sono, né, da ritmicidade, né, após, né, voo transmeridiano. Então, a gente usa a melatonina antes, né, e durante, né, e logo imediatamente após, né, a viagem. A insônia, ou seja, o indivíduo que tem dificuldade de iniciar o sono, ao uso, né, da melatonina, porque a melatonina ajuda no início do sono. Em transtorno de trabalho em turno, né, porque o indivíduo, às vezes, que trabalha em turno, se ele está trabalhando à noite, e aí ele precisa dormir durante o dia, e a melatonina, o uso da melatonina durante o dia, facilita, como ela funciona como indutor do sono. A síndrome do sono de atraso, né, do sono, a síndrome de fase atrasada do sono, também é importante ser utilizado. Os transtornos do ritmo circadiano no indivíduo cego, tanto em criança como em adulto, né, aqueles indivíduos que são cegos totais, que não estão sincronizados, a melatonina vai funcionar como um excelente sincronizador. Encefaleias leves, né, que são cefaleias também salvas, elas têm alguns efeitos, né, a abstinência de benzodiazepínicos e nicotina. Aqui são duas condições, né, porque essas duas substâncias aqui, elas interferem, né, o sono, né, e a melatonina vai melhorar as condições do sono e, com isso, o indivíduo consegue facilmente, né, sair do uso do benzodiazepínico ou da nicotina. Então, o indivíduo que está, né, querendo parar, já tem, né, 20, 15 anos de uso de cigarro constante, principalmente relatando cigarro à noite, e aí você vai fazer, né, acompanhamento para ele retirar o cigarro, né, o uso da melatonina por via oral à noite, como, né, um indutor do sono, vai ajudar esse paciente a suportar, né, a abstinência com nicotina. Do mesmo jeito, o indivíduo que tem, né, é dependente de benzodiazepínico, né, por longo tempo, para iniciar o sono, o uso de melatonina vai ajudar. E a gente tem três condições, melhor dizendo, que você pode ter alterações, né, do ciclo sono e vigília em crianças e adolescentes, que são as crianças que têm retardo mental, o autismo, ou outras doenças, né, do sistema nervoso central, que impede eles promoverem uma sincronização. E aí a melatonina ajuda o processo de sincronização. Ou seja, você tem menos a interação com as pistas do ambiente, às vezes você tem lesão no próprio núcleo supraquiasmático, e a melatonina ajuda, o processo de sincronização. Tá, aqui é o exemplo do indivíduo cego, esse aqui é um indivíduo cego, né?
Esse indivíduo cego aqui, ele está em livre curso, então se eu usar a melatonina aqui, eu posso ajustar, por exemplo, que ele inicie o sono sempre nesse horário aqui. Aqui é um exemplo claro, né? Esse aqui são os dias, esse aqui são antes, indivíduos, são 3 indivíduos cegos, né? E aqui são os sujeitos que eu vou dando melatonina, ele se ajusta a melatonina aqui, se ajusta a melatonina, se ajusta a melatonina, depois que aqui eu vou aumentando gradualmente a dose. Então, o que a gente tem demonstrado, né, nos ensaios clínicos é que dose, mesmo dose baixa, de 0,5 miligrama, né, de melatonina por dia, é possível de manter a sincronização. Às vezes, para promover esse ajuste, a gente começa com uma dose alta, aqui, por exemplo, esse experimento foi com 10 miligramas, e foi reduzindo gradualmente. Na hora que tirou a melatonina, o indivíduo voltou a ter um ritmo em livre curso. Isso aqui são 3 pacientes, né, com deficiência total de visão. Claro que a melatonina ela vai depender da exposição à luz. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Isso aqui é o registro de atividade, né, de um paciente. E aqui é o registro da exposição à luz. Veja que ele tem registro aqui de luz bastante intenso durante o dia. E é claro que esse registro, né, isso é importante para a gente ver os efeitos da melatonina conforme a fase circadiana. Então, quando a melatonina ela é utilizada nos dias, durante o dia, ela aumenta o tamanho do cochilo. Né? Então, ela aumenta o tamanho do cochilo por quê? Então, na verdade, isso aqui é o exemplo, né, dos 2 componentes, né, para o controle, né, do ciclo sono e vigília. Então, aqui eu tenho um componente homeostático, que vai aumentando ao longo do dia. Esse aumento aqui, eu vou aumentando a propensão ao sono. E aqui eu tenho um componente circadiano. Quanto esse componente circadiano ele é maior, ele aumenta a propensão à vigília. Tem aqui o componente circadiano induz a vigília e o homeostático induz o sono. Então, quando eu tenho muita indução de sono e pouca indução à vigília, o indivíduo começa a dormir e assim ele vai continuando. Então, se eu tomo melatonina aqui, o que ele provoca, né, é uma inibição dessa indução da vigília pelo componente circadiano. E essa indução a gente faz, então, quando o indivíduo ele toma melatonina antes de cochilar, ele aumenta o sono, e ele aumenta em decorrência de uma redução do sono de N3, né, que é o sono profundo, e uma redução e aumento, né, do sono REM. Aumento de N3, né, e aumento de sono REM, isso ocorre também na depressão. Então, talvez aqueles sintomas que alguns pacientes relatam que tem um pouco um componente, né, depressivo, usando melatonina, né, pode ser em decorrência desse efeito. Uma outra coisa é quando eu uso a melatonina aqui para diminuir a latência do sono. Então, aqui no caso, eu estou usando, né, anteriormente, nesse caso aqui, o que a gente fez foi a melatonina ser usada, né, como, né, um agente, né, hipnótico, ou indutor do sono. Tá? Aqui eu vou usar a melatonina, né, como um agente que vai mudar, né, a fase ou induzir o sono aqui à noite. Então, quando eu dou melatonina aqui à noite, né, eu tenho uma redução da latência, o indivíduo dorme mais rápido, reduz também o N3 e aumenta, né, o sono REM. Agora, o que ocorre é que esses achados aqui, enquanto nos estudos anteriores, nos dados anteriores aqui do cochilo, os dados sempre ocorrem esse. Então, isso aqui é um resultado muito consistente. Né? Tomou melatonina, a gente pode dizer isso. Sempre que eu tomo melatonina durante o dia e vou dormir durante o dia, eu aumento o sono, eu facilito dormir, eu facilito ter um cochilo. Então, é isso, por exemplo, que indica que os indivíduos que estão trabalhando em turno, se eu estou em turno, trabalhando à noite e vou dormir do dia e eu tenho dificuldade, eu posso usar a melatonina, porque a melatonina vai facilitar o meu sono diurno. Aqui no caso, né, o que vai acontecer é que quando eu dou, né, a melatonina à noite, antes do horário de dormir, ela reduz a latência do sono. Mas isso não ocorre em todo mundo. Então, tem alguns ensaios clínicos que mostram que isso ocorre e outros não. Isso em adultos. Porém, em idosos, todos os ensaios clínicos até agora feitos mostram que a melatonina em idoso promove, né, uma diminuição da latência do sono, ou seja, induz o sono, mas reduz o sono N3 e aumenta, né, o sono REM. Agora, a outra questão é o uso da melatonina aqui no início da noite, né, quando eu quero promover, né, uma mudança na fase do ritmo.
Então, imagina que o indivíduo está com a síndrome de avanço de fase. Então, o indivíduo está dormindo muito cedo e está acordando muito cedo. E aí eu quero usar a melatonina aqui, logo que ele acorda, para simular o organismo como se a noite estivesse prolongando e ele passasse no dia seguinte a acordar mais tarde. Com isso, ele vai dormir mais tarde e assim ajustar o seu relógio. Porém, os efeitos aqui são muito contraditórios, né, e tem alguns problemas. Um é o problema do efeito da luz. Porque a luz, né, se eu tomo melatonina aqui, mesmo melatonina exógena, só a presença da luz atuando sobre a nossa pele, e tal, etc., isso faz com que a melatonina, né, tenha alterações. A outra coisa é o efeito da longa vida da melatonina. Então, se eu tomo melatonina aqui, ela vai ter efeito até aqui. Então, aqui ela pode ter um efeito de promover atraso, mas já aqui ela já pode estar provocando um outro efeito de avanço da fase, ou seja, aqui ele faz com que vá, né, acordar mais tarde no dia seguinte, mas aqui ele já vai induzir, fazer o inverso, ele vai dormir mais cedo na noite. E aí isso tudo, né, gera, né, uma dificuldade, né, para a minha condição. Né? Então, a soma do resultado final é efeito nenhum. Agora, né, se nós estamos falando, né, desses aspectos da melatonina, de efeito, né, da melatonina, inclusive farmacológico, nós temos que ver algumas condições interessantes da modernidade. Por exemplo, isso aqui não é iluminação natural. Né? O que significa? Que aqui, no caso, eu tenho uma iluminação, que é uma iluminação artificial, que é a iluminação predominante no espectro do azul. Então, essa iluminação aqui é uma iluminação que inibe, né, a produção de melatonina. Né? Esse comprimento é azul, principalmente o comprimento aqui dos tablets, dos laptops, dos telefones celulares, são comprimentos que inibem a melatonina. Então, nessa condição aqui, esse indivíduo está inibindo, né, a melatonina. Se ele está inibindo a melatonina, né, ele está promovendo, né, um efeito, né, de dificultar o início do sono. Isso vale também, é claro, para a luz branca. Por isso que a gente não recomenda, né, você ficar na hora que você tiver com muito sono, querer ler, senão você vai ter que ter luz e isso acaba inibindo. O trabalhador em turno aqui, né, claro, quando ele tem alteração, e principalmente se ele está trabalhando à noite, né, e se de dia ele vai tentar dormir, né, então é importante ele poder usar a melatonina para, né, induzir o sono com mais facilidade durante o dia. Eu tenho, inclusive, alguns sistemas, esse aqui é um aplicativo, né, para os telefones celulares, que eles deixam a luz aqui com filtro de azul, mais importante, mas, infelizmente, a qualidade da imagem não fica tão boa, então muita gente, né, deixa, né, de usar. Aqui eu tenho mostrando, né, aqui sem, né, o green light, né, eu tenho uma presença aqui do comprimento de azul, se eu ponho aqui, eu retiro, né, o componente do azul. Então, isso é uma forma de reduzir o efeito da luz azul na melatonina. Novamente, né, os níveis de melatonina eles vão caindo aqui no idoso, então isso aqui é importante a gente olhar aqui esse idoso, como é que eles estão os níveis de melatonina, e aqui duas coisas eu volto a chamar a atenção, o idoso que é hipertenso, se ele for usar beta-bloqueador, eu tenho que controlar muito claramente o ritmo do ciclo sono-vigília para ver se eu não vou ter um efeito em decorrência da redução da melatonina. A outra coisa é uma doença, né, emocional chamada depressão sazonal afetiva, né, que é uma depressão que ocorre, né, nos meses de inverno, né, e que é refratária a antidepressivo. Né? Então, essa doença, por exemplo, ela é tratada, né, com estimulação luminosa, né, que a gente chama de fototerapia, né, e melatonina também, para ajudar no jet lag, né, que são esses sintomas, né, de mal-estar geral, logo que você chega, né, no outro fuso horário. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo do indivíduo, né, que vai fazer uma viagem, né, uma viagem transmeridiana, né? E veja que aqui, nesse caso, olha, esse aqui era o horário que ele acordava, aquele horário que ele vai dormir. Esse indivíduo, então, ele viajou aqui de Natal e foi até aqui a Copenhague, então ele ia fazer uma mudança brusca, né, de aproximadamente, né, um tempo muito longo. Então, foi o que aconteceu. Ele começou a tomar melatonina bem antes aqui. Né? Então, se ele estava, qual era o horário que ele queria dormir? Ele queria dormir bem aqui. Então, não dava para tomar melatonina aqui, mas então ele começou a tomar cada dia melatonina mais cedo. Então, isso aqui era meia-noite, então ele começou a tomar às 10, 9,
8, 8, 7, 7, 6 e fez o voo. Né? Aqui, inclusive, está a ausência, né, do registro da atividade, porque aqui, na hora de ele entrar, né, no aeroporto, no avião, o embarque está, inclusive, meia-noite, né, ele tirou, né, o aparelho, né, e aí depois não voltou a usar o aparelho durante o voo, né, ele tirou para poder passar, né, para o sistema, né, de alerta da Polícia Federal, né, e aí no outro só botou no outro dia, já lá meio-dia. Mas a gente vê claramente que, olha, o horário que ele foi dormir aqui, olha, o horário que ele acorda está bem ajustado. Esse aqui foi um sujeito, né, que ele precisava, né, ele foi, né, aqui para Copenhague para fazer negócio, para fazer trocas, né, de exportar frutas para cá, para a Europa. Então, a queixa dele é que a primeira vez que ele viajou, ele passou muito mal os 3 primeiros dias e não conseguia, né, nem falar, nem justificar, né, nem vender o produto dele. Após o uso aqui da melatonina, o relato dele é que aqui nesses dias, né, ele estava super bem e conseguiu, né, convencer e conseguiu fechar bons negócios, né, porque agora aqui ele tinha, né, uma capacidade cognitiva, né, melhor. Uma coisa, como eu comentei para vocês, né, que a melatonina, né, ela tem efeitos anti-inflamatórios, né, ela tem efeitos lá na diminuição, né, da formação de novos vasos, né, e ela tem efeito, né, de aumentar a apoptose. É claro que a melatonina pode, né, ajudar, né, no tratamento, né, do câncer. Então, na verdade, a melatonina no tratamento do câncer, a gente tem que pensar em 2 coisas. Uma, para ajudar a regular o ciclo sono-vigília. Quanto mais regulado tiver, né, melhor vai estar o estado fisiológico da paciente, melhor resposta ao tratamento que essa pessoa tiver. E, é claro, além disso, né, a melatonina vai ter os seus outros efeitos, né, que vão ajudar, né, de uma forma, né, adicional aos tratamentos, né, quimioterápicos, né, para o câncer. Então, aqui a gente tem a melatonina agindo em várias ações, né? Então, ela reduz as citoquinas, né, pró-inflamatório, né? Então, isso aqui, veja, então, a melatonina, né, não sei se vocês ouviram falar, mas, por exemplo, o Trump, né, agora que ele teve o Covid, um dos medicamentos que ele estava usando era, né, a melatonina. Por quê? Porque a gente sabe que a melatonina tem esse efeito de inibir as citoquinas pró-inflamatórias. Ele sabe que um dos problemas, né, da infecção pelo Covid é ter essa resposta, né, que é a tempestade, né, imunológica, e essa tempestade imunológica é dependente aqui dessas, né, proteínas, dessas citoquinas pró-inflamatórias. Atua sobre o sistema imune, ela regula o sistema circadiano, promove o sono, atua sobre a defesa antioxidativa, propriedades oncostáticas, né, efeitos, né, no próprio esqueleto, regula o metabolismo, controle vasomotor, né, e neurogênese. Então, tem esse artigo que é bastante interessante, que está aqui nessa revista, né, que é o Brain Disorder Therapeutics, né, que mostra o efeito, né, da melatonina em diversas áreas, né, e quem tiver interesse em se aprofundar, né, eu sugiro muito. Por fim, eu queria mostrar que a melatonina ela não tem, né, aqui é mais uma curiosidade, não só efeito no ser humano, mas ela também tem efeito em vegetais, né, em animais eucariotas, em animais procariotas, né, em diversas funções, desde a função do sono, ritmicidade circadiana, imunidade, crescimento, tá? E ritmicidade circadiana tanto para, né, a planta, né, como para os animais. A melatonina ela está presente, né, em diversidade, né, dos reinos dos seres vivos, né, tanto animal, né, como. Então, nós vamos, né, terminar a nossa parte de apresentação por aqui da nossa aula de hoje, né, e nós vamos depois, né, colocar este vídeo, né, lá no canal, né, do LNRB, né, para vocês poderem reassistir a aula, tendo que já tem da aula do semestre passado. É importante, inclusive, que vocês assistam, né, os dois são complementares, né, as 2 videoaulas, e eu sugiro que vocês assistam, né, as 2 aulas para, inclusive, ter dúvidas e tal. E aí, durante a semana, também a gente fica à disposição para tirar, né, as dúvidas, né, de vocês. Né?
Então, eu vou parar aqui a minha apresentação e fico, né, à disposição, né, para questões.